Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Enquanto rola Palmeiras e São Paulo, né? Vai terminar tarde isso, né? A gente traz um boletim aí dos jogos, das finais, campeonatos estaduais em vários estados do Brasil, já com jogos, seus primeiros jogos decisivos das finais, já tá rolando. Parazão bombando. O Remo da Série A enfrentando o Paysandu da Série C, mas na hora do vamos ver não tem essa não. Papão ganhou o primeiro jogo 2-1. E o Grêmio, hein? Acabou? Acabou a final já? Grêmio com a mais, se valeu disso. 3-0 no Internacional. Será que tem jogo no Gigante da Beira-Rio? Enfim, vamos ver. E no Campeonato Carioca, a final tá definida. Fluminense e Flamengo, né? Cá pra nós. Amanhã tem Madureira e Flamengo, já 3-0 primeiro jogo. Madureira, com a condição técnica que tem, dificilmente conseguiria vencer até os reservas, mesmo o Flamengo numa fase horrorosa, né? O Flamengo vai tentar lutar pelo título, por algum título nessa temporada. Deu azar que vai pegar o Fluminense, que é um carrasco danado do Flamengo, né? E o Galo também tá na final, daquele jeito, né? Bem Galo mesmo, né? Sem jogar muita coisa... 0-0 com a América, e nos pênaltis o Galo conseguiu a classificação. Vai ter Cruzeiro e Galo na 20ª final seguida de campeonato estadual, não que significa alguma coisa em termos nacionais, internacionais, mas é um grande feito, né? Uma grande marca do Atlético Mineiro. Temos Cruzeiro e Galo. Vamos falar, né? O Novo Horizontino está aguardando aí São Paulo e Palmeiras. Quando sair o vencedor, é claro que a gente faz um vídeo curtinho aqui, mas eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no Dois Toques. A gente fala de futebol, dos bastidores do mundo da bola, repercute aqui os campeonatos, sempre, é claro, deixando a nossa opinião aqui. Bom, vamos lá. Se tem uma final que vai dizer muito pouco para a temporada, né? Dizer muito pouco, é Grêmio e Inter. Ah, Guilherme, o Grêmio tá bem no Campeonato Brasileiro, pô, você tá pegando no pé também do Grêmio e tal. Pra mim é um time que, se chegar entre os 6, 7 primeiros do Brasileirão, pra mim é uma surpresa. O time do Grêmio é um time com sérios problemas, limitações gravíssimas. Chegou nessa final operando o Juventude, né, o gol foi ilegal, o gol do Grêmio. Passou nos pênaltis contra o Juventude, um time de Série B, tá todo remendado. Mas venceu 3-0 o Inter. O Grêmio tinha tomado 4 do Inter no primeiro turno. Uma virada incrível que o Inter aprontou para cima do Grêmio. 4-2, 3 gols em 10 minutos o Inter fez. E agora se aproveitou de ter um jogador a mais. E a gente precisa falar que a missão do Inter esse ano é muito mais árdua que a missão do Grêmio. Porque o Grêmio ainda tem uma agenda internacional. O Inter só tem o Brasileirão para não cair e a Copa do Brasil, para tentar fazer um papel digno de um time da tradição do Internacional. A possibilidade que tinha de título, ela hoje se escorreu. Ela escorreu pelas mãos, ela se esvaiu, melhor dizendo. Um 3-0 do time do Luiz Castro para cima do time do Pesolano é muito difícil de se buscar, a não ser que fatores como uma expulsão aconteçam também no jogo de volta, mas é o time que está com 3-0 debaixo do braço, ele joga daquele jeito, né? Protocolarmente, sem se expor muito. O Grêmio fez o que tinha que fazer com o jogador a mais. As oportunidades que teve, conseguiu colocar lá dentro, e o Internacional não conseguiu evitar um jogo de ida desastroso. Ele não chega vivo para o segundo jogo. A grande verdade é essa. Não dá para cravar, né, que já há o campeão gaúcho, mas muito difícil, não só pelo 3-0, pelo que está jogando o Internacional, ou melhor, pelo que não está jogando o Internacional. Teve também primeiro jogo, Remo e Paysandu. O Remo está decepcionando muito. No Campeonato Brasileiro ainda não venceu. Dentro de casa não consegue vencer. Jogou, inclusive, contra esse Internacional 1-1, um jogo de muitas chances. E contra o Paysandu, seu maior rival, mas que está na Série C. O Paysandu enfrenta um momento completamente diferente do Remo. Enquanto o Remo está vivendo talvez um dos melhores momentos da sua história recente, um time muito superior ao do Paysandu, o Paysandu abriu 2-0 com 10 minutos de jogo. E aí o Remo foi correndo atrás no segundo tempo para diminuir
essa desvantagem e chegar vivo no jogo de volta. Tá muito vivo o Remo, tem mais time, né, tem mais condições de chegar, mas clássico é clássico e o Papão com moral segura essa vantagem, né? Bom, Campeonato Carioca, o Vasco esteve muito perto de estar na final, jogo único contra o Flamengo. Jogo único, galera, tudo poderia acontecer, mas o Vasco teve a chance de fazer 2-0, fez 1-0 com o Robert Renan. O Fluminense já havia perdido um pênalti, cobrança bizarra do René, e ali o Fluminense poderia ter colocado uma vantagem também, né? 1-0 do Nilton Santos, 1-0 do Maracanã, 2-0 praticamente fechava a fatura. O Vasco fica vivo, tem um pênalti ao seu favor. E aí como é que colocam o Brenner para bater o pênalti? O atacante que não sabe fazer gol. O Fábio foi lá e pegou. Bate na trave. Por que o Puma Rodrigues, que já havia batido penalidades, um jogador mais experiente, um jogador que teve experiência de seleção, mais acostumado, o Brenner chegou ontem, já pega a bola para bater. Complicado. Mas não tem treinador. Não tem treinador. Quem é que toma as decisões dentro de campo? Os próprios jogadores. Bruno Lazzaroni, coitado, o interino, que ainda não tem autoridade. E a grande verdade é que amanhã, diante de mais vou dizer um vexame, né? Mas diante de mais um fracasso vascaíno, eles vão anunciar um treinador. Sem dúvida nenhuma, pode esperar. Amanhã o Renato Gaúcho vai ser anunciado. Cobrem-me depois, tá? Bom, o Fluminense está na final, para desespero do Flamengo, que está numa fase horrorosa, vai conseguir, claro, a classificação diante do Madureira, a não ser que coloque aquele sub-20 horrível, né? Aí capaz do Madureira conseguir reverter. Mas se colocar os reservas, aquela coisa, o Flamengo vai conseguir manter o resultado e vai para a final com o Fluminense num jogo único. Já pensou, hein? Terceira final, o torcedor do Flamengo está desesperado, quase torcendo para o Madureira ganhar. Mais um jogo contra o Fluminense, mais uma derrota, mais um vice. Já pensou? 3 vices em 3 meses, aí olha, a situação do Felipe Luiz vai ficar complicada, né? E teremos Cruzeiro e Galo em Minas Gerais. O Cruzeiro que fez o básico, né, contra o Pouso Alegre, venceu os 2 jogos pela vantagem mínima de 1 gol. Esperou. América e Galo 1-1 no último jogo, lá na Arena do Galo. E agora um 0-0 no Independência, pênalti. Valeu a experiência dos jogadores do Galo. A América com um time muito jovem, né? Muito jovem. Alguns jogadores sentiram a pressão ali na hora da batida do pênalti. O Galo venceu. O grande Everson pegou 2 pênaltis e ainda fez o gol decisivo. Teremos Cruzeiro e Galo na final. Palmeiras e São Paulo jogando. Assim que terminar, a gente está aqui também para comentar. Beijo grande, até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.